Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Olá, estamos de volta, agora 10 horas 36 minutos. Incertezas, medo, recessão ou então otimismo, oportunidades e chances de crescimento. O ponto de vista e atitudes planejadas devem fazer a diferença este ano. Está começando agora mais um Cenário CBN 2020, desafios e perspectivas. A partir de hoje, sempre às segundas, quartas e sextas, vamos conversar com representantes dos principais segmentos de Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso convidado é Vardes Conte Lemos, presidente do Sicredi Campo Grande. Tudo bem, Vardes? Seja bem-vindo à CBN. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês num momento de incerteza, né, como você está dizendo, mas de boas expectativas para o sistema Sicredi. Presidente, considerando a atual conjuntura, né, com tantas incertezas que a gente está vendo aí, nem todas provocadas diretamente pelo setor econômico, mas vindas da saúde, qual o papel que o Sicredi pode desempenhar, principalmente no desenvolvimento e no apoio da atividade empresarial propriamente dita? Então, a saúde é uma ciência não exata. Não é isso aí, falar em expectativa e perspectivas, às vezes a gente sem querer passar preocupação, mas o que pede é precaução, o que nós pedimos é precaução. Nós trabalhamos com os nossos associados. Então, a expectativa, a perspectiva que a gente procura passar é com o pé no chão, nós sem alarme, a gente enfrentar essa incerteza de mercado, não é? E no nosso associado, com o nosso associado, a gente prega sempre a sustentabilidade, não é? A nossa recomendação, o nosso ideal como dirigente do Sicredi, do sistema, um dos dirigentes do sistema Sicredi, é fazer um desenvolvimento com o pé no chão, não é? A gente não é de recomendar vendo e junto com ele a cooperativa cresce, a gente recomenda sempre fazer os investimentos ou mesmo tomar crédito o melhor possível para o associado. Sendo bom para o associado, é bom para nós da cooperativa. Presidente, agora em relação à projeção para 2020, claro que estamos ainda no primeiro trimestre do ano, qual é a expectativa, qual é a visão do presidente do Sicredi para esses outros 9 meses que temos pela frente durante o ano? Olha, a gente procura, nós vamos trabalhar para manter o nosso planejamento, ou até rever alguns números, mas a expectativa continua sendo de crescimento. A origem nossa é muito no agro, a nossa cooperativa é muito ligada ao agronegócio. E com mesmo essas incertezas, o agronegócio difícil falar o tanto que vai ser afetado, mas pelo que eu já vi, a China está recomeçando, precisa de comida, né? Então, graças a Deus, assim, tem saído bastante coisa daqui e vai continuar. Então, eu acredito que o agronegócio vai continuar se desenvolvendo. O comércio é que nos preocupa, né? Tem parte de comércio que vai sentir muito e a gente não sabe, né? Por isso que eu falei da área das ciências médicas e biológicas, né? Essa incerteza, eu não sei por quanto tempo vai permanecer essa crise do Covid-19, né? Do coronavírus, né? Que isso aí vai afetar, né? A gente temos associados de todos os segmentos, tá certo? Então, a gente se preocupa com os bares e restaurantes, agências de viagem. Esse é um segmento de associados que traz uma preocupação
e a gente buscar uma maneira de, se necessário, apoiá-los, né, nessa crise. E, com certeza, isso vai passar, ou com mais ou menos tempo, mas vai passar. Para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, ou com mais profundidade, quais são as principais linhas de atuação do Sicredi? O senhor disse que tem ali uma vocação agrícola, né, do agro, mas o Sicredi está expandindo as suas áreas de atuação. Explica para a gente quais são as principais linhas de atuação hoje. A gente trabalha, é uma instituição financeira cooperativa, então a nossa linha de produtos e serviços é a mesma dos grandes bancos comerciais, das grandes instituições financeiras comerciais. A diferença é que a gente trabalha com sócio, né? Nós não temos clientes, nós temos sócios no negócio. Então, a gente procura atender todos os segmentos, né? Desde um consignado para associado, a concessão de crédito em todos os segmentos também, dentro do nosso quadro social, e não tem um direcionamento, falar assim, olha, o foco nosso é esse. A gente procura atender a necessidade do nosso sócio, do nosso associado, entendeu, Ginês? Agora, nos últimos anos, presidente, a gente percebe ali grandes desafios na economia, né? O governo começou a ensaiar aí uma melhora dos índices em relação a 2019 para cá. Porém, o sistema de cooperativas de crédito, a gente percebe um crescimento muito maior do que o sistema tradicional, né? Quais são as perspectivas de crescimento para as cooperativas de crédito como o Sicredi para este ano? Nós vamos continuar mantendo a nossa expectativa. Talvez, se rever os números, a gente vai levar em consideração 2 ou 3 meses, vamos ver os reflexos dessa crise do coronavírus, mas a gente tem crescido, a cada 3, 4 anos a gente tem dobrado de tamanho, apesar de sermos pequenos em termos de representação dentro do sistema financeiro. A gente continua com a meta, passando talvez por uma reavaliação, dependendo do tanto que pode nos afetar, mas continuarmos crescendo, procurando, é isso que eu te falei, o forte nosso, a nossa grande moeda, Ginês, é relacionamento, sabe? É a gente procurar atender o que o associado realmente precisa. Eu não vou ofertar um seguro de um barco se a pessoa tem um carro, entendeu? Assim, o senhor avalia que esse talvez seja um principal diferencial de uma cooperativa de crédito, estar mais próxima até para entender melhor qual é a necessidade do mercado? Verdade, a gente precisa de passar isso para o associado. A gente tem associado que ainda fala assim, eu tenho uma conta no Sicredi. Isso às vezes para mim dói. Mas eu gostaria era que ele falasse, não, eu sou sócio do Sicredi. E ele entendendo o Sicredi, o mecanismo do Sicredi, você vê a grande diferença, né? Nesse ano de 2019, nós do Sicredi Campo Grande distribuímos 34 milhões de sobras, que seria o lucro da nossa cooperativa, ele voltou para o associado, proporcionalmente ao que ele movimenta dentro da nossa cooperativa, entendeu, Ginês? Então, quanto mais o associado crescer, mais a cooperativa cresce e mais nós vamos ter que devolver. Isso é o que o associado a gente tem procurado passar isso nas assembleias, que infelizmente hoje começaria em Campo Grande. Nós suspendemos as assembleias em Campo Grande. A última que nós fizemos foi em Camapuã na sexta-feira. A gente tem procurado passar isso para o associado presente, né, que participa das assembleias. Esse que participa já conhece um pouco mais. E vamos crescer, vamos manter, por enquanto, a nossa meta de crescimento. Se 2019 a meta nossa era de 36 milhões, conseguimos 34.351, para 2020 a nossa meta, por enquanto, é 42 milhões de sobras para distribuir no ano que vem. Falando do ponto de vista de política macro, o que o senhor entende ou avalia dentro do Sicredi que precisa ali de reformas para o Brasil para avançar do ponto de vista econômico e de desenvolvimento em linhas gerais? Então, nós começamos o ano em cima das expectativas federais, eu vou colocar assim, né, com a perspectiva melhor do que o que a gente tem hoje, né, em função do que está acontecendo no mundo, né?
mas a nossa expectativa realmente é crescer mais do que o sistema, entendeu? Não é ser, é porque a gente é pequeno, é por isso que eu, em termos de índices, eu tenho certeza que nós vamos crescer mais, entendeu? Contando com a participação do nosso associado. É isso que é o foco que nós temos dado e temos, talvez, dificuldade em passar. Não dificuldade, não é marketing, sabe? Mas a pessoa precisa de sentir isso aí, sabe? Eu falo que a cooperativa, ela precisa de quem precisa de nós, dirigentes ou da cooperativa. Aí a gente cresce. Ô, Vardes, a gente percebe que uma das travas ali estratégicas de crescimento no Brasil é a burocracia, né? A gente percebe isso de forma fácil até para abrir uma empresa. E os processos de acesso ao crédito financeiro das cooperativas, elas são diferentes para o sistema dos bancos tradicionais? A gente tem interesse em atender, tanto na concessão de crédito quanto na captação de recursos, porque nós trabalhamos basicamente com recurso do associado e concedemos crédito para associado. A gente não trabalha com terceiros, né? E é um cadastro bem feito, a gente tem vários limites pré-aprovados, né? Hoje a gente está em um cuidado assim de acompanhar essa crise que nós estamos passando para ver se o associado, se ele for necessitar em cima de uma crise, por exemplo, o governo está abrindo uma linha de crédito para as companhias aéreas. Paralelo a isso, dentro da nossa área de atuação, dentro do nosso município, dos nossos municípios, a gente vai olhar com carinho as agências de turismo, que porventura precisar, não é? Porque os associados, a gente tem a preocupação de atender. Eu estou sendo repetitivo nisso, mas isso é o que realmente nos importa, né? O governo tem procurado fazer a parte dele e a parte interna, né? Ali eu não sou, a gente tem que ser apartidário, né? Na verdade, a gente torce pelo crescimento do Brasil. A minha comunidade de atuação é a comunidade que nos interessa, tá certo? E a gente precisava ter uma cooperativa nacional, sabe? O executivo cooperar com o legislativo, um com o outro, o judiciário, sabe? A gente nos unimos pensando no verde e amarelo, no Brasil, sabe? Na população brasileira, no bem-estar da população brasileira. É para isso que a gente trabalha e torce, sabe, Ginês? Falando um pouquinho mais diretamente da atuação do Sicredi, a cooperativa está preparada para esse momento, né? A gente vem falando de crescimento, o senhor falou de números aí de desenvolvimento, de planos, de projetos para 2020. Agora, esse momento de incerteza, o que o senhor pode dizer, por exemplo, para o empresário ou para o cooperado do Sicredi, que depende do crescimento da economia para também prosperar junto com a cooperativa? O que o senhor poderia dar de mensagem para ele? Que confie no seu negócio. A cooperativa é um negócio dele, né? Ele sendo sócio, e não é da boca para fora, ele se sentindo dono, que confie, que trabalhe conosco, que recursos a gente tem para atender. A gente tem trabalho. Nós temos de onde tirar recursos, se necessário, também para atender o associado, dentro do próprio sistema cooperativo, entendeu, Ginês? Então, a gente está capacitado a atender a necessidade do associado, nas duas pontas. Nós estamos num estado que ainda, né, concentra grandes fluxos financeiros em poucas atividades. Então, é uma luta para flexibilizar essa matriz econômica. Né? Qual é a visão do Sicredi para incentivar isso, ou até para fomentar isso, para que a gente tenha mais indústrias, mais serviços, enfim, qual é a estratégia de visão do Sicredi em relação à diversificação da matriz econômica aqui no estado? Olha, a gente tem grandes parcerias com o governo do estado, com a prefeitura e a Campo Grande, por exemplo, a nossa área de atuação hoje se restringe aos municípios de Campo Grande, Rochedo, Corguinho, Camapuã, Bandeirantes, Ribas do Rio Pardo, que abrimos uma agência agora em dezembro,
E o sistema está em todo o estado, né? Nós temos 5 cooperativas do sistema Sicredi dentro do MS. E o foco é atender, é como eu te disse, né? Não tem um direcionamento para um lado. Cada região, dentro da sua necessidade, né? A gente procura atendê-los em todos, né? Nós temos uma sede do sistema em Dourados, tem uma em São Gabriel do Oeste. Aqui em Campo Grande nós temos uma co-irmã, que é a Sicredi União, que tem uma atuação no estado do AMS e no Tocantins, oeste da Bahia também. Então, a gente é um sistema, parece que grande, mas grandes são as 5 instituições financeiras, né? A gente está atrás, a gente tem apoio do governo federal, do Banco Central, através do seu presidente, de desenvolver, de incentivar mais o cooperativismo, porque é uma maneira inteligente de atender a população brasileira com educação financeira e participando desse desenvolvimento nosso. Acho que é por aí, viu, Ginés? Presidente, a gente está falando aqui de cenários, né? Cenários CBN, expectativas, perspectivas, desafios. E o senhor, o que o senhor antevê para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul? Vamos projetar aí os próximos anos, 2, 3 anos. Qual é a visão de crescimento para o Estado que o senhor imagina ou visualiza? Olha, agricultura e pecuária, que é a nossa origem, essa vai continuar crescendo. Você vê, mesmo com essa crise, dólar praticamente a R$5, vai favorecer o exportador, não é? Mas na indústria, a gente precisa de desenvolver o turismo, né? Que você comentou há pouco, né? A gente também tem grandes riquezas naturais aqui que precisam ser melhores exploradas, né? Com o apoio do governo, com o nosso apoio, com o apoio do Sicredi no MS, entendeu? Então, eu mantendo o foco no que a gente tem de bom e com esse poder, incentivando, investindo em outros segmentos, como a indústria, que a gente tem muito para crescer, o turismo, não é? Nós iremos chegar lá, viu, Ginés? Eu tenho certeza disso. Agora tem que ser passo a passo também, não tem uma fórmula mágica de fazer. Eu entendo das dificuldades, acho que os poderes passam, sabe? Então, é passo a passo. Agora, das regiões que o Sicredi atua, né? O senhor é responsável pelo Sicredi Campo Grande, mas quando se decide abrir uma nova agência, e a gente percebe isso com muita facilidade na capital, porque a todo momento vou colocar a palavra, brotando novas agências do Sicredi. Isso existe porque a demanda também é grande? É verdade. A gente sempre de abrir, a gente sempre faz um estudo, né? Eu quero, por exemplo, a gente está pensando em abrir uma na região do Nova Lima, por exemplo. Aí tem uma equipe já pesquisando, sabe? Tem o apoio do SEBRAE, que é muito importante para o nosso desenvolvimento em atender regionalmente. E no interior também, a gente começa um trabalho, abre um escritório de negócio. Quando a gente inaugura uma agência, a gente já tem 600, 700 associados, né? A nossa cooperativa hoje tem 46 mil associados. E o que é avaliado, Vardes, para decidir, olha, essa região precisa de uma nova agência do Sicredi? Qual é a leitura que se faz localmente para decidir por essa expansão? Primeiro, a comunidade querer, né? A gente procura sempre atender as demandas. A gente tem demanda de todas as comunidades, né? E em cima da demanda, se houver uma contrapartida de ver de que a pessoa vem antes de abrir a agência, a gente já tem um número mínimo de 400, por exemplo, associados ali naquela região para ficar sustentável, né? A gente loca, as agências são todas locadas, a gente não temos, o Sicredi, nenhuma praticamente é própria, são todas locação, a gente faz locação por encomenda até, né? Campo Grande a gente tem expectativa de abrir em 2020 mais 2 agências, né? E a gente procura, através de atender a demanda da sociedade, é aquilo que eu te falei lá atrás, né? A gente trabalha com sócio e a gente procura, nos produtos e serviços, a gente
procura ver o que é interessante, o que é importante, que vai fazer bem para o nosso associado. E dar um retorno para a cooperativa, é mais ou menos isso. Falando um pouquinho do associado, qualquer pessoa pode ser um associado do Sicredi? Pode ser um cooperado? Ou tem algum critério, algum pré-requisito? Não, o Sicredi, hoje quase todas as cooperativas do sistema são de livre admissão. Então, quem conhece o Sicredi, conheceu o Sicredi, um pouquinho do Sicredi, eles nos procuram para se associar. A gente faz um trabalho, tem que capitalizar. Você, para entrar de sócio numa empresa, e a nossa empresa é uma instituição financeira, você tem que capitalizar. Hoje, para se tornar sócio, basta R$20 de capital, que é um dinheiro que é seu, do associado. Quando sair por qualquer motivo, você o recebe de volta, corrigido anualmente, e é um grande investimento. É só ver o que o Sicredi cresce ano a ano, os índices que crescem, para o sócio saber que está crescendo isso junto conosco. Então, estamos de portas abertas. Quem não conhece, eu gostaria muito que nos procurassem em qualquer agência e falar como é que funciona isso mesmo. Eu não entendi direito. A gente está disposto a conversar mais sobre o Sicredi. E para quem está nos ouvindo e talvez tenha muita dúvida, qual é a principal ou as principais diferenças entre o Sicredi, que é uma cooperativa de crédito, de um banco tradicional? A distribuição do resultado, que é... Não adianta falar, a gente gosta muito do ato de cooperar, é bonito, é social, é socialmente interessante. Mas você, quando começa um negócio, se a gente montou uma cooperativa, foi para ter benefícios financeiros, entendeu, Diniz? Então, para vir para a gente, quando eu falo em conhecer, é saber dessas diferenças. E a grande diferença é essa, né? Por exemplo, em 2019... os 34.351.000 que nós distribuímos para 45 mil sócios do nosso negócio. Falando só um pouquinho sobre gestão inovadora. A gente percebe, o senhor disse aqui um pouco tempo ali atrás, que a questão do Sicredi também é ter uma proximidade maior com o cooperado, com a pessoa que está ali buscando os serviços do Sicredi. Agora, em relação a essa gestão inovadora, o que a gestão de um sistema de cooperados traz de vantagem, além da partilha dos resultados, né, para o associado? Olha, a nossa gestão é democrática. Um voto, uma pessoa é um voto, entendeu? Por isso que a gente faz anualmente as assembleias para atender a legislação 5764, Lei Complementar 130. Ali, o associado ele vai e aprova ou não aprova. Nós somos eleitos em assembleia, né? O Conselho de Administração, que eu sou presidente do Conselho de Administração, a gente faz um trabalho e é eleito em assembleia. O Conselho Fiscal é em assembleia, entendeu? Então, essa participação, na verdade, do associado, ela é efetiva, né? Ela é efetiva. Isso aí é que democratiza a cooperativa, a instituição financeira cooperativa. A gente precisa, se a população, vou falar de Campo Grande, né, que é a nossa maior área de atuação, entender isso aí, conhecer, falar e procurar saber. Eu ia te trazer um relatório, na correria acabei esquecendo, mas eu vou te deixar depois aqui para ver os números, como que funciona. É muito bom, é um dos negócios mais modernos que tem, né? Eu tive um professor da USP, quando ele estudava na classe dele de 30 alunos, perguntava o que você quer ser depois de formado. Queria ser funcionário público, Banco do Brasil ou Caixa. Hoje ele é professor, isso da época dele. Hoje, como professor, se faz essa pergunta, mais da metade quer ser empreendedor. Então, eu convido a comunidade a vir empreender no Sicredi. Exatamente. Essa é uma vocação do brasileiro e parece que está mais forte nos últimos anos. A veia empreendedora. Verdade. O senhor acredita que esse é um dos caminhos para que a economia se fortaleça, gere emprego e o Sicredi apoia, mesmo que seja pequenininho, esse empreendedor? Com certeza, né? O ideal é que fosse funcionar isso, sempre assim, né? Então, a gente precisa de passar isso. Por isso eu agradeço o convite de estar participando aqui e poder falar o tanto que a gente está falando de Sicredi. Hoje deu para entender um pouquinho mais com profundidade, né, a importância do Sicredi, a influência do Sicredi no setor financeiro e de cooperativismo.
Eu conversei com Vardes Conte Lemos, presidente do Sicredi em Campo Grande. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui, abrindo o cenário CBN 2020. Eu é que agradeço e desejo a nossa comunidade de Campo Grande e região, né, uma boa recuperação desse pós-crise, pós-coronavírus aí que a gente vai passar com certeza. Eu agradeço de coração, muito obrigado. Eu que agradeço. Lembrando que o cenário CBN 2020 está só começando, hoje foi a primeira entrevista, lembrando que é sempre às segundas, quartas e sextas, às 10h30 da manhã. E na próxima quarta, o nosso convidado será Tito Estanqueiro, diretor de operações do Sebrae. Agora, 11h01, uma ótima tarde para você. Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020.